Olá, queridos, a paz sejam com todos vocês. A todos que estão agora começando a se conectar nesta nossa transmissão de domingo, que a boa mão de Deus seja com você. Olha, os dias não têm sido fáceis, não dá para esconder, não dá para dizer nada, absolutamente nada ao contrário. Mas nós estamos aqui firmes e crendo que cada culto, cada reunião, cada momento que eu e você temos até a sós em casa com o nosso Deus, tem nos fortalecido e nos fortificado. Nós queremos pedir a você que neste culto, a boa mão de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Que a palavra edifique o seu coração, que o louvor conforte a sua alma. Nós estamos e vamos, na verdade, transmitir um culto que já passou, um culto antigo que foi filmado e gravado, mas como a palavra de Deus se renova e nós não mudamos nada daquilo que nós afirmamos no passado, então nós cremos e não temos a diferença alguma, que essa é uma oportunidade de nós nos abraçarmos à distância, de estarmos juntos através desta conexão online. Hoje, agora, quem estiver assistindo agora, nesse momento, estará pela manhã, mas muitas pessoas podem ver à tarde, ver à noite, não importa. O que importa é que esta mensagem edifique a sua vida. Também gostaríamos de lembrar que nós temos hoje o nosso culto às 18 horas. Esse é ao vivo. Sim, presencial não pode, mas ao vivo nós estaremos com uma equipe transmitindo aqui em nossa igreja, nós estaremos adorando a Deus e a gente quer contar com você. Crie as listas de transmissão, transmite agora este culto, compartilha, indica as pessoas para adorar a Deus conosco. Nós cremos que será, assim como este culto, todos os outros têm sido uma bênção da parte de Deus para nos ajudar nesses dias maus. Vamos orar ao Senhor. Eu creio que esse será mais um culto que estaremos nós dando a Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa adoração, com a nossa devoção, com a nossa atenção a tudo que será dito. Vamos passar, eu creio nisso, porque o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos que estão em casa, que estão no trabalho, que estão com os seus equipamentos de smartphone, seja como for, que esta transmissão está chegando neles, que o Senhor possa abençoá-los. Esse é um culto que damos ao Senhor. Estamos dando o nosso louvor, a atenção da palavra que nos edifica, os dízimos, as ofertas. Estamos firmes na Tua presença, porque cremos que tudo isso vai passar. E ainda que as turbulências venham, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. Te amamos, Jesus, no poder do Teu nome. Amém. Você sabia que você pode dizimar e ofertar de forma online? Através do Pix, transferência bancária ou IBAN.
só enviar o comprovante para a secretaria da nossa igreja. Nos ajude a plantar essa semente. Existem 3 maneiras de fazer missões. Orando, é o que a gente faz aqui na igreja e que você pode fazer na sua casa, adotando um país ou missionário em oração. Indo, que é quando você disponibiliza o seu tempo, dons e aptidões a serviço do reino. E contribuindo, que você pode fazer financeiramente, mas também pode ser doação de roupas e alimentos não perecíveis. Vamos juntos cumprir o ID até que ele venha. Missão Semente. Faça a sua parte. Queria pedir que a igreja do Senhor esteja de pé, para que nós venhamos poder orarmos ao nosso Deus, nos apresentarmos a Ele nesta manhã. Como é bom podermos acordar já pensando no Senhor, pensando na sua obra, pensando em vir à sua casa. Você que está aí na sua casa e já está nos assistindo, compartilhe aí com seus amigos pelas redes sociais. Comece a se envolver no que Deus vai fazer nesta manhã, nas nossas vidas, através da sua palavra, através dos louvores. Estamos aqui, Senhor, neste momento na tua casa, Senhor. Cada pessoa que já entrou por estas portas, cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, o teu perdão, Senhor, seja favorecido às nossas vidas, Senhor. Recebe, ó Deus, nesta manhã a nossa presença na tua casa, a tua presença, Senhor, no nosso coração, Senhor. Que tu venha, Senhor, receber a nossa oração, nossas petições, Senhor. Venha receber o nosso louvor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento de que tu és Deus, que tu és Senhor, tu és Salvador da nossa alma. Não há outro Deus além de ti. Nos rendemos e nos prostramos na beleza da tua santidade, da tua grandeza, da tua existência, da tua excelência como Deus, como Senhor, como Criador, aquele que é, que foi e que virá buscar a sua igreja. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos e te buscamos, Senhor, pelos que ainda não te conhecem, pelos aqueles que precisam do teu favor, pelos aqueles que precisam da salvação, pelos aqueles que precisam conhecer o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus compassivo que tu és. Por isso, nesta manhã, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Manifesta o poder do teu Espírito em nós e faz o que apraz o teu coração na nossa vida, porque maior o que está, Senhor, em nós do que o que está no mundo. E o que está em nós é a tua presença, a tua palavra, é o anseio por ti nesta manhã, porque saímos da nossa casa para estarmos na tua casa, aqui reunidos, porque estamos para celebrar uma festa nesta manhã para ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toma os corações nesta manhã, as almas, Senhor, aqueles que estão, Senhor, em suas casas, talvez ainda até deitado, mas já estou ouvindo, está orando a ti. Manifesta teu poder sobre todos nós, em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos, e toda a igreja diz amém.
Somos adorados aqui, Jesus. Te engrandecemos, Jesus. Nos rendemos aos seus pés essa manhã. Oh, Jesus. Tens total liberdade aqui, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, oferecendo tudo a Ti, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos
Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Pois eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a respeito de ti são pensamentos de bem, não de mal, pensamento de te fazer prosperar, assim diz o Senhor. Declare só mais uma vez. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Oh, aleluia! Tu és exaltado, Jesus. Essa é a tua canção por nós, alegria, amor e liberdade. Tua palavra diz que nós somos livres para te adorar, que onde o teu Espírito está, a liberdade. Por isso nós te adoramos. Que venha sobre nós o teu reino, que venha sobre nós a tua justiça, Jesus. Nós clamamos nessa manhã que venha sobre nós a tua presença, inunda a casa com a tua presença, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reis se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, nós te adoramos, Jesus. Sim, como uma só voz, como um só corpo, nós te adoramos, Jesus. Erga suas mãos aos céus por um momento, vamos. Erga suas mãos, comece a declarar palavras a Ele nessa manhã. Comece a adorá-lo na beleza da sua santidade, vamos. Cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Erga sua voz, declarando isso, vamos. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Erga sua voz, vamos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aplauda, glorifique, exalte ao Deus de promessa. Senhor, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és o nosso Senhor. E nesta manhã estamos aqui para reconhecer os Teus feitos, as Tuas maravilhas, o que Tu tem feito ao tocante às nossas vidas, porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus, porque Tu és Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, aplauda mais, glorifique mais, exalte mais, enalteça mais, reconheça mais, deseje mais, faça mais, para que Ele esteja sempre, sempre, sempre nas tuas atenções. Amém? Pai, neste momento, eu quero Te apresentar, Senhor, aquelas pessoas que colocaram o Seu nome, ou colocaram alguém aqui nesses pedidos, Senhor, talvez para salvar, talvez uma ajuda, talvez uma cura, um milagre, algo que nós não podemos fazer, mas o que nós podemos fazer é apresentarmos a Ti, porque Tu és Senhor, porque Tu és Jesus de Nazaré, aquele que faz milagre, sempre fez, faz e sempre fará. E neste momento, Senhor, vai de encontro a esta pessoa. Se é para salvar, salva. Se é para regenerar o coração dessa pessoa, transformando ela numa nova criatura, faz o Senhor, porque sabemos que é o desejo do Teu coração que todo homem seja salvo. Se é para curar, cura. Se é para fazer um milagre, faz este milagre nesta casa, nesta família, nesta pessoa. Glorifica o Teu nome, Senhor, porque as Tuas maravilhas estão no nosso meio, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que há de vir, aquele que nos assiste, que nos vê nos momentos mais difíceis, Senhor. E nós Te pedimos nesta manhã, nós somos carentes de Ti, nós precisamos de Ti, Pai. Essa pessoa que está aí, Senhor, do outro lado ouvindo esta oração, creia que Ele existe, creia que Ele está vivo, creia que Ele é o poder, creia que o Filho de Deus, Ele veio à terra para te salvar, para te libertar e para te dar vida e para dar um percurso de um novo caminho que vai te levar ao Pai. Por isso, creia somente
em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pensei que tinha mais alguma coisa, né? Eu estou como se fosse a primeira vez aqui. Vocês estão sentindo isso? Eu estou sentindo. Vamos agora ao texto da palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios. Bastante conhecido esse texto. A partir do verso 6. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, Não. 2 Coríntios 9. Eu acho que não é essa palavra não. Agora. E isto afirmo, que às vezes a versão é diferente, aí eu fico querendo descobrir aí, quando eu leio. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também, você poderia me ajudar a ler aí? E o que semeia com fartura, com abundância também, ceifará. Próximo. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então, quando você determinar no seu coração, propor no seu coração, faça e faça com alegria. Você que está aí do outro lado nas redes sociais nos assistindo, você pode de casa mesmo, você que é bom em internet, redes sociais, e você tem as informações da nossa igreja, como dizimar, ofertar, através do cartão, através de transferência. Faça isso. Faça isso. Eu não estou indo para a igreja, eu não estou dizimando. Mas você pode fazer de casa. Hoje, eu sou péssimo em redes sociais, eu sou péssimo nesses negócios, mas eu sei que você é bom nisso. Então faça isso. Não guarde o seu dízimo em casa. O dízimo é para guardar na casa de Deus, porque lá existe necessidade dos compromissos da casa de Deus. Então faça isso, que você vai estar contribuindo, e faça com alegria, porque aquele que contribui com alegria, aquele que dá com alegria, é o que agrada o coração de Deus. Nós não somos forçados a nada. Tudo é voluntário, é se você quiser, se você entender, é se você propor no seu coração. E aí você faz tudo isso com alegria. E Deus é quem vai retribuir a você os seus atos, o seu desejo, a sua alegria no coração. Deus é quem vai contribuir para que você continue fazendo isso. Amém? Então eu quero chamar as minhas irmãs que estão aqui. E nós vamos, você que não anda mais com dinheiro, mas tem diversos cartão de diversos bancos, tá? Então você pode fazer isso, aqui tem a maquineta, você pode ofertar, tá certo? Usando seu cartão, tá? Você pode usar seu cartão dizimando, agora só não pode dividir o dízimo, né? Não pode dividir em 7 vezes, 10 vezes, 12 vezes ou 18 vezes, como tem aí, né? Tudo se divide hoje. O único que não pode dividir é o dízimo. Aí você faz ele total. Amém? Faz isso aqui, tá? Vamos orar a Deus. Pai, nesta manhã estamos aqui na tua presença. Tu é aquele que dá semente ao semeteiro para que ele possa semear. Nesta manhã, Senhor, é Tu que observas e sonda o coração de cada um. E por isso eu quero te pedir, Senhor, que Tu continue abençoando aquele que vai fazer, e abençoando aquele que não tem condições de fazer, para que ele possa fazer. Ó Senhor, Deus, dono do ouro e da prata, aquele que nos dá toda condição para podermos adquirirmos, para podermos reconhecer a Ti e depositar na Tua casa o nosso dízimo, a nossa oferta. Eu te oro, louvando a Deus pela vida dos dizimistas e ofertantes, louvando a Deus pelo aquele que tem se manifestado na Tua casa, através das Tuas bênçãos, retribuindo
e agradecido a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. E todos dizem amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pai, nós queremos te agradecer por todos aqueles que ofertaram, contribuíram, dizimaram na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz seja com todos. Amém. Tudo bom? Você que está em casa, que a boa mão de Deus seja com você. Casa, no trabalho, no celular, no carro, seja onde você estiver, que estiver vendo a transmissão, que a boa mão de Deus seja contigo. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu fazer um pedido. Pedir o pessoal da técnica aí em cima, dá para colocar de novo aquele banner das ofertas, dos dízimos, e aí você me corta, deixa só esse banner para quem está assistindo, que eu quero dar umas informações disso daqui. Bom, deixa o PH sair da frente, ok? Você tá bem? Tá? Casa quando? Ok. É pressão aqui, irmão. Bom, você que está em casa, você está vendo aí, você tem o Pix, não é? Você basta colocar o número, você pode usar como transferência. Eu confesso que eu não sou muito desse negócio não, mas tudo bem. Tem o IBAN, e eu não sabia o que era, mas me informaram agora que o IBAN é o Pix Internacional. Então, o camarada está lá fora, ele quer fazer um depósito, você que está aí nos assistindo de Portugal, né, da Itália, tem mais alguns lugares dos Estados Unidos, temos aonde o Felipe 3P tá, esqueci o nome, lá para lá da Inglaterra, Nova Zelândia, por ali, pelaquela região ali, pronto, também, estão por lá. Então você tem o IBAN. Nós temos a nossa conta do Banco Itaú, que está aí na tela, que você pode ver, vocês que estão aqui também no templo.
tem, e aí aqui embaixo, de forma bem pequena, que muita gente não sabe, mas é o seguinte: você quando for dizimar, você depois tem um telefone para você bater uma foto e mandar pelo WhatsApp para controle nosso. E quando você for dizimar, por exemplo, você vai dizimar, como Bira, vai dizimar R$1.000. Aí é da Canaã, ele dizima R$1.000 certinho, com 00 no final dos centavos, 1000,00. Mas aí suponha que o Bira vá para o cabo. Então ele vai, as pessoas que são do cabo, na hora que fizerem o dízimo, elas vão colocar R$1.000,01, que é para identificar que é do cabo. Ah, mas você está fora, é de Portugal, você é de outro lugar que você quer mandar o seu dízimo e vai mandar pelo IBAN, ou até mesmo fazer uma própria transferência. Então você vai colocar R$1.000, não é? E vai colocar, até que coloque em euro, em dólar, seja o que for, mas no final 0,2 nos centavos. Então isso é importante para o controle nosso aqui. Basta também colocar o celular ali, ele já vai abrir. Tem até PagSeguro ali, né? Eu me lembro que eu passei uma meia hora tentando. Você bota o celular ali, até PagSeguro você vai ter, tá bom? Então nos ajude a continuar, a manter a obra, a continuar investindo no reino de Deus, tá? Que a boa mão de Deus seja com vocês. Ah, pastor, eu estou em casa, eu sou como o senhor, meio que analfabeto digital, né? E como é que eu faço para acessar, para ter essas informações? Eu sou meio enrolado. Eu queria era assim, mandar o dinheiro e pronto. Como é que eu faço? Você liga para aquele número, diz quem você é, dá o endereço, que o pessoal da secretaria vai, até manda buscar e já passa pelo banco, deposita para você. Aí você dá um telefone para o pessoal da secretaria mandar o comprovante que foi depositado para você, tá? Que foi depositado. Aí, foi depositado, manda o comprovante para você e aqui a igreja administra. Bom, amém, amados? Domingo passado eu não pude estar aqui porque às 3 horas da manhã, muita chuva, né? Os nossos cachorros Mel e Caramelo começaram a latir e a gente desceu para ver o que era que estava acontecendo. Eles estavam boiando lá na água e quando eu botei o pé, escorreguei e aquela videocacetada aconteceu e eu fiquei todo roxo e fiquei uns 3 dias aí reclamando, porque se fosse uma mulher ela ficava boa em 2 horas, mas como se trata de um homem eu fiquei 3 dias reclamando. Então por isso que eu não pude estar aqui de madrugada. Liguei para os irmãos e graças a Deus. Mas vamos à palavra de Deus. Eu queria até pedir que você desse, eu não tenho um nome para essa mensagem, então eu queria que no final você fale que nome a gente vai dar para essa mensagem. Porque quando você prega como que a gente prega de forma expositiva, versículo a versículo, a gente não tem muito tema para a mensagem. Às vezes o pessoal pergunta, pastor, qual foi o tema da mensagem? Não tem muito, porque a gente vai pregando de forma expositiva, a gente vai lendo texto a texto, pregando versículo a versículo, então a gente não tem essa coisa expositiva, né? Como a turma, aliás, temática, os temas, né? Então dá um nome aí para esse tema aí, no final você diz que tema seria essa mensagem. Vamos lá. Marcos capítulo de número 9. Nós vamos falar hoje de um jovem na Bíblia conhecido como o jovem lunático. Na verdade, ele está possesso de espíritos ou de um espírito. E essa é uma questão que a gente não vai entrar sobre a chamada penetrabilidade, né? Ou na ideia da possessão. A possessão acontece com o demônio entrando dentro ou influenciando fora. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas esse texto desse rapaz, desse jovem, desse adolescente, tomado por um espírito
espírito imundo, a qual ele vai chamar de espírito mudo, e ele se dá dentro de um contexto. Então você nunca pode, muitas vezes, né? Porque quando o autor da Bíblia está escrevendo, você precisa entender que ele está narrando um episódio, mas ele tem um propósito para aquilo. Ele não está escrevendo aleatoriamente. Ele está escrevendo porque ele quer passar uma mensagem. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perguntar que mensagem o autor queria passar. O que é que Deus quer falar, né? Então, só ler a Bíblia por ler a Bíblia, a gente precisa tentar entender. Eu, por exemplo, ontem à noite, à 1h da manhã, eu e a minha esposa deitados na cama, como todo casal faz, eu tenho certeza, nós começamos a conversar sobre a Bíblia. E eu perguntei para ela, o que é que você entende desse versículo? E ela disse, ela falando comigo assim, ela falou: filho, esse versículo em si eu não entendo nada. Aí eu falei: porque o versículo isolado, de fato, você não vai conseguir entender. Agora, olha a narrativa do texto. E aí a gente leu junto o texto. Todo casal faz isso, tenho certeza. Aí a gente leu o texto junto. E aí eu falei: e agora? Ela falou: agora acho que o texto quer dizer isso. Eu falei: tá vendo? Nenhum versículo em si, isolado, ele vai te dizer alguma coisa. E se ele te disser, ele pode te dizer errado, se você isolar o versículo. Então é preciso que você entenda o contexto, ou seja, a narrativa da história toda, para você poder entender. Então isso é muito importante. E aí, dentro dessa narrativa desse rapaz possesso, endemoniado, a narrativa está dentro de um contexto de Marcos capítulo número 9, que você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa, você pode pegar a Bíblia aqui na igreja, você pode até abrir o seu celular onde está o texto. Eu gosto do papel, da caneta. Você vai encontrar a narrativa da transfiguração. Marcos capítulo 9, você vai ter a narrativa da transfiguração. O jovem possesso, que é o texto que nós vamos pregar, vai estar em Marcos capítulo 9, versículo de número 14. Mas para a gente entender o que o autor queria dizer em 9:14, eu preciso começar a partir de Marcos 9, aonde Jesus começa, já no versículo 1, ele é o final de uma narrativa, mas ele diz que as pessoas que estão ali, algumas delas, né, não iriam passar pela morte até que tivessem visto o reino de Deus chegado com poder. O que Jesus vai querer dizer nessa narrativa, ele está na verdade se referindo a João na ilha de Pátimos, mas eles deixam os discípulos um pouco confusos, não é? Ou seja, o cara não vai morrer sem que ver. Como é que pode isso? Então ele deixa os discípulos um pouco confusos. E aí chega Marcos capítulo de número 9, versículo de número 2, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Lucas, porque tanto Lucas como Marcos como Mateus tem essas passagens. Lucas vai dizer que Jesus levou os discípulos para orar. Lucas vai dizer, ele levou os discípulos para orar para o monte, mas ele levou 3 discípulos. Então aqui a gente já tem um ensinamento. Ele tinha 12, ele levou 3. Significa dizer que assim também é na nossa vida. Nem tudo é para todos. Você pode ter 10 amigos, mas de repente somente 2 frequentam a sua casa. Você pode ter uma família de 10 filhos, 30 netos, 50 bisnetos. No meu caso vai ser 200 tataranetos. Mas nem todos estarão com você em todos os momentos.
Então já comece aprendendo. Fulano não me liga, Beltrano não me atende, não sei o quê. Nem tudo é para todos. E aí Jesus leva 3. Por quê? Porque talvez ele não levou os 12, porque se levasse os 12 ia ter muita conversa, e orar não é para conversar, é para falar com Deus. Ele levou 3, porque aqueles 3 eram mais chegados: Pedro, pregador de Pentecostes, Tiago, o primeiro mártir, e João, que viria Jesus da glória através da revelação do Apocalipse. Então, de repente ele preparou aqueles 3, tudo com propósito. Santificação também não é para todo mundo, a fé não é para todos, vai dizer Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses. Então a gente sabe que existe aqueles que têm um coração de fato voltado para as coisas que são sobrenaturais, que são as coisas de Deus. Então Jesus leva os 3. E o texto diz que ele fica transfigurado, ou seja, o que é a ideia do transfigurado? Essa palavra só aparece 4 vezes na Bíblia, é uma palavra grega, e é um conceito grego, e por isso que ela não é uma palavra muito usada na Bíblia. Paulo vai usar 1 ou 2 vezes, Mateus e Marcos usa, Lucas já não usa. É uma palavra chamada metamorfo, não é? Que é de onde vem metamorfose. E metamorfo também é um personagem né? Tem um super-herói, alguma coisa, um bandido, acho que tem alguma coisa assim. Eu sei que essa é a ideia da metamorfose. Por que essa palavra é uma palavra grega e que eles não gostavam de usar? Porque a palavra, né, que ele foi transfigurado, ou a ideia de que houve uma metamorfose, houve um metamorfo sobre ele, ele muda a forma do que ele era para uma outra forma que não existe. Ele está com uma outra forma que não existe. Então a ideia desse transfigurado, desse metamorfo, ele tinha uma forma, ele passou a ter uma outra forma, mas essa outra forma não existe, não há compreensão sobre ela. Então por isso que o que é que esse episódio mostra? Esse episódio mostra, naquele momento que eles estão orando, Jesus se transfigura, é como se os céus descessem, é como se uma outra dimensão saísse e viesse à terra, ao ponto que eles, para poder descrever aquela experiência, eles dizem que o rosto de Jesus ficou como o sol. Então imagine você ficar parado olhando o sol por um tempo, ao meio-dia ele brilhando. Quando ele diz que as suas vestes ficaram resplandecentes, ele vai usar uma expressão que é utilizada para o fulgor do relâmpago. Então é como se as suas vestes ficassem relampejando. Então não dá para você encontrar essa forma que Jesus assumiu naquele momento. Jesus está orando, de repente acontece algo sobrenatural naquela situação, e aquele acontecimento sobrenatural diz que as vestes deles ficaram brancas, resplandecentes, o rosto brilhava como o sol, e ali fica Pedro, João e Tiago, que estavam meio sonolentos, acordados agora com aquela visão. Para você mais ou menos entender, eu coloquei essas 3 cadeiras aqui, que é o seguinte: a Bíblia vai falar que nós estamos na terra. Então essa cadeira aqui é terra. Não sei se todo mundo está dando para ver aí. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Ok. Então a Bíblia diz que nós estamos na terra. A Bíblia vai dizer que Deus está sentado no seu alto e sublime trono nos céus. E só para você ter uma ideia, a Bíblia ainda vai dizer que Deus pega a terra e coloca como banquinho dos pés. Então nós estamos na terra. A nossa visão é de terra, e tudo que a gente olha, entende, imagina, é terra. Toda a nossa compreensão é terra. O camarada chega assim: você conhece fulano? Diz, rapaz, não. Mas se eu acho, vocês estudaram junto, talvez se eu vê-lo eu lembro, né? A gente não faz isso, né? Se eu vê-lo eu lembro. Então, por quê? Porque a nossa mente, ela precisa do conhecimento terra para poder entender as coisas.
No céu, no trono de Deus, na glória de Deus, ninguém está, exceto Cristo, assentado com Ele em seu trono de glória. Por isso que Jesus é chamado a primícia, porque Ele foi o primeiro a chegar. Ninguém chega aqui que tenha vindo da terra, porque o céu é morada de Deus e habitar dele, criado por Ele para Ele. Então ninguém chega cá. Por exemplo, vocês já ouviram falar que vocês vão ter uma casa no céu, sim ou não? Isso não está na Bíblia. Está escrito na Bíblia, Jesus vai dizer, em João 14, que eu vou para a casa e lá na casa do Pai, eu vou fazer quartinhos para vocês. Eu vou criar salas, vocês vão estar na casa do Pai. Então você não vai estar no céu, morando numa casa. Você vai estar morando aonde Deus habita, aonde Deus está. Vocês vão, Jesus disse, eu vou e vou levar vocês para onde eu estiver, vocês também estejam. Então nós vamos estar morando na casa de Jesus. Não vou estar morando numa outra casa. Eu não vou ser vizinho de Deus. Eu vou morar na casa dele. É o que diz a Bíblia. Alguém teve um sonho, uma revelação, viu um carro, viu uma casa. Aí o povo pega isso, bota dentro da Bíblia e acabou, virou doutrina. Então, você tem o céu, mas no céu ninguém vai. Então, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, vai dizer que entre esse céu, morada de Deus, e a terra, morada do homem, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos premiados, ou seja, graça, com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Diz o texto. Nas regiões celestiais. O que é essa região celestial? Paulo vai dizer em 2 Coríntios que ele foi até o terceiro céu. Se ele foi ao terceiro, tem o segundo e tem o primeiro. O primeiro é o que eu vejo, é o céu da terra. O terceiro é a morada de Deus. Então eu tenho o segundo, que nem é o céu, morada de Deus, e nem é a terra, morada dos homens, mas é o que a teologia chama de nas celestes, um lugar entre a terra e o céu. E ele diz que ele nos faz assentar nas regiões celestiais. É como se houvesse uma sala onde tudo fosse decidido nela. As decisões e todo o controle do universo acontecesse a partir dessa sala, onde todo mundo aqui se reunisse e o próprio Deus tivesse um assento nesta mesa. Mas para isso é necessário que algumas pessoas participem das decisões, e então nós em Cristo temos um lugar nessa mesa. Estamos assentados não porque nós estamos assentados, porque na verdade eu estou na terra, mas é através de Cristo que está assentado que eu tenho cadeira nesse lugar. Esse lugar é um lugar que transcende o entendimento humano. Todas as potestades, hierarquias, controles, tudo que acontece está nesse lugar, nas regiões celestes. As regiões celestes é uma dimensão que não existe nem tempo, nem cronos, que é o tempo humano de 24 horas, de 365 dias. Nesse lugar não existe essa dimensão de tempo. Não existe dia nem noite.
Não existe velho nem novo, antigo, passado e nem presente, e nem futuro. Essa é uma dimensão que ela é uma extensão do céu sem ser o céu, é uma extensão da terra sem ser a terra. Como eu só estarei no céu a partir do arrebatamento, essa dimensão ela abriga até mesmo aqueles que já partiram. O que eles já partiram, o pessoal vai chamar de paraíso, sala de espera, seja o que for, está nessa dimensão chamada nas celestes. Paulo vai dizer em Tessalonicenses, esperando o dia em que a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão acordados, porque eles não estão na terra, porque já morreram, não estão no céu, porque ainda não teve acesso, então eles estão nas celestes. Eles estão nesse mundo, nessa dimensão espiritual. Quando Jesus está orando na terra, essa dimensão se abre, porque Ele, ao mesmo tempo que faz parte hoje da terra, Ele veio dessa dimensão chamada céu, e essa dimensão se abre, e Ele, apesar de estar na terra, Ele está nas celestes, e mesmo estando nas celestes, as nas celestes está na terra. Isso é a transfiguração, isso é a metamorfose. Por isso que os autores sagrados usaram uma expressão grega, metamorfos. Ele nem é homem, ele nem é terra e nem é céu, ele nem é céu e nem é terra, ele nem é homem e nem é glória, ele nem é glória e nem é homem. O que é que ele é? Metamorfos. Ele transfigurou-se, não dá para entender. Naquela época não havia retrato, não havia filmagem, não havia fotografia. E como não havia retrato, não havia filmagem, não havia fotografia, ninguém nunca tinha visto a cara de Elias, e muito menos a cara de Moisés. Tanto Elias como Moisés, para Pedro, João e Tiago, era só um nome. Então, Jesus agora está conversando com duas pessoas, e Ele não está na terra, mas Ele também não está no céu, Ele está nas celestes. E como aqui não existe morte, como aqui não existe tempo, como aqui não existe nada que nós conhecemos no platô terra, então Jesus está conversando com duas pessoas, que diz o texto, Moisés e Elias. De repente, uma nuvem de glória enche e toma todo aquele monte Tabor, 600 metros de altura, 17 quilômetros da Galileia, ao pé de Naim. E a glória toma eles, uma nuvem os cobre. Pedro, João e Tiago, de repente, eles estão dentro do nas celestes. E então, se eles estão dentro, agora eles podem ouvir uma voz. E o texto vai dizer, a voz de Deus brada, ecoa. Porque nas celestes Deus se ouve claramente, e ele foi ouvido claramente. E o texto diz que ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente a nuvem sai, isso está escrito em Lucas, a nuvem desaparece, e quando a nuvem desaparece, Pedro, João e Tiago olham, só veem Jesus. Mas alguns minutos antes ele estava conversando com Elias, que tinha sido transladado, com Moisés, que havia morrido, e nenhum dos dois eles os conhecia fisicamente. Não havia lembrança na sua memória, nem traços físicos que o representassem. Então, de repente Pedro tem uma ideia, e fala, Senhor,
Aqui é muito bom. Esse é um ambiente maravilhoso. Em alguns minutos eu pude provar da glória, da majestade, do poder. Eu ouvi a voz de Deus, a glória, a presença. Uma coisa mais importante do que estar no meio da nuvem dessa glória. Vamos fazer uma casa, uma cabana, uma choupana, fazer um lugarzinho para a gente nunca mais sair daqui. A gente vai fazer 3. Uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. A gente fica aqui, pode ficar conversando com eles. Pergunta: quem disse para Pedro que nunca tinha visto Elias, que aquele era Elias? Quem disse para Pedro que nunca tinha visto Moisés, tinha morrido, não tinha retrato do homem, que aquele era Moisés? Porque ele só consegue ouvir alguma coisa quando a nuvem envolve. Até então ele não tinha ouvido. E quando a nuvem envolve, os homens desaparecem. É como se... Não estou assistindo filme demais não nessa pandemia, tá? Mas é como se um portal fosse aberto e eles fossem embora. É porque quando você chegar no céu, você não vai ter o seu conhecimento limitado da terra. Quando você bater o olho em Paulo, você nunca viu uma foto dele, mas você vai saber que é Paulo. Quando você bater o olho naquele teu avô que morreu e dormiu em Cristo, e você só lembra dele todo enrugado, mas quando você olhar para ele, ver aquele jovem de 33 anos, porque lá todo mundo vai ter a idade de Cristo, que você olhar para ele, você vai saber quem é aquela pessoa. Por quê? Porque você vai ter o conhecimento das nas celestes, você vai ter o conhecimento do céu. Vocês perguntam: pastor, eu vou conhecer as pessoas lá no céu? Claro, porque você não conhece as pessoas aqui porque é burro, porque a mente atrofia, porque você com Alzheimer, a pessoa chega: quem é teu filho? Você não sabe quem é. Lá no céu não tem isso. Lá no céu a tua mente será a mente de Cristo, perfeita, perfeita, perfeita. Então ele sabe quem é Elias, sabe quem é Moisés. Por quê? Porque ele tem um conhecimento dos céus, porque os céus possuíram a sua mente. A nuvem vai embora, a noite termina, é de manhã, agora eles podem descer. Enquanto eles estão descendo, versículo de número 9, enquanto eles estão descendo, observe: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que eles não falassem para ninguém. Tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ele falou: como é que esse negócio de ressuscitar dentre os mortos é confuso demais para a minha cabeça. Versículo de número 10. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam uns aos outros: que negócio é esse de ressuscitar dentre os mortos? Por quê? Porque eles aprenderam a vida inteira que a ressurreição só se daria no juízo final, chamado de a ressurreição dos justos. Então, eles estavam ouvindo uma coisa, mas eles haviam aprendido outra. Então a mente deles estava brindada pelo conhecimento que eles tinham tido. Assim também é a nossa relação com Deus hoje. Nós somos limitados pelo que as pessoas disseram sobre Deus, sobre fé, sobre vida eterna. Por isso que quando algumas coisas acontecem, as pessoas perguntam: pastor, onde Deus estava? Pastor, tem gente que acha que Deus perdeu o controle. Eu ouvi uma frase essa semana que eu adorei. Tem muita gente achando, diante dessa pandemia, que Deus perdeu o controle. O controle de quem? O teu ou de Deus? Porque Deus nunca perdeu o controle de nada. Nós perdemos o controle de Deus, não. Então, nós somos ensinados de uma forma, por isso que quando muitas coisas nos são reveladas, parece loucura.
Só que esses homens, eles acabaram de ter uma experiência do sobrenatural nas celestes. Então agora esses homens estão caminhando com Jesus e o assunto é ressurreição. Olha o assunto de número, olha o versículo de número 11. Um dos três pergunta: por que os escribas, que eram os religiosos doutrinadores da época, diz que é necessário que Elias venha primeiro? Então, versículo 12, ele lhes disse: sim, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Ele está falando do poder e do espírito de Elias. Ele está falando do propósito, do sentido profético de Elias. Ele não está falando de reencarnação. Então ele fala: o filho do homem sofrerá muito, o filho do homem será aviltado, ou seja, humilhado, que significa essa palavra. Então o filho do homem será humilhado e tal. Eles estão falando sobre essas coisas. Eles dizem: olha, Elias já veio e tal. Então eles estão falando sobre essas coisas. Esse assunto que eles estão falando, me responda, é do céu ou da terra? Sobre Elias virá, restaurará o reino para Deus. Esse assunto é do céu ou da terra? Esse assunto é do céu. Eles estão falando sobre a palavra, sobre as promessas, sobre o reino de Deus, sobre o Filho do Homem, sobre o propósito salvífico. Ele está falando sobre as coisas do céu. Por quê? Porque eles acabaram de ter uma experiência sobrenatural. Então, eles estão ainda tão cheios de Deus, que não tem outro assunto: céu. Eles estão tão cheios da presença, da majestade. Tinham subido um monte para orar, viram a glória manifesta. Eles estão tão cheios, que eles estão tratando de assuntos muito elevados, até para o seu conhecimento: ressurreição. Agora veja o versículo de número 14. Eles chegam aonde estavam os 9 outros discípulos, que ficaram embaixo do monte. E o texto diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, porque os escribas estavam discutindo com eles. Confusão com os homens que andavam com Jesus. Enquanto que a experiência do céu traz a temática de coisas eternas, quem vive longe da experiência do céu só tem espaço para confusão. Só tem espaço para guerra, para briga, para falar de Bolsonaro e de Lula, para falar de eleição de 2022, tu não sabe nem se tu vai estar vivo. Só posta besteira, postando vídeo de 2010, e como se fosse hoje, batendo palma para Mourão, ou elogiando a bandeira vermelha, ou gritando: minha bandeira nunca será vermelha. Sabe por que os crentes estão assim? Porque estão longe do sobrenatural. Estão longe. Uma igreja que não ora, uma igreja que não lê Bíblia, uma igreja que não fala de arrebatamento, uma igreja que não fala de ressurreição, uma igreja que não fala de santificação, uma igreja que não fala das coisas de Deus, só vai ter espaço para confusão. Não, é porque esse negócio de fechar a igreja é por causa do diabo. Por causa do diabo. O diabo está fechando a igreja. Rasga. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rasga. Sabe por quê? Porque a visão deles de igreja se chama paredes e portas. Mas a igreja não é paredes e portas. A igreja é eu e você. Jesus está no meu quarto quando eu oro. Jesus está na minha casa quando eu clamo. Jesus está na minha rua quando eu piso. Jesus está no meu trabalho quando eu chego.
mas só vai ter espaço para confusão, porque estão sentados na terra, no trono da terra. A gente vive pregando que Deus é o nosso supridor, sim ou não? Quero ver agora, como não tem dinheiro para pagar a conta de energia, se Ele vai suprir as contas da igreja ou não. Porque é muito fácil dizer daqui de cima, Ele vai suprir, mas na hora que você olha que os irmãos não estão duvidando, você tem que crer. Mas as pessoas, elas estão sentadas na terra, elas não têm a experiência do céu que se abre. Você entende isso? Sim ou não? Acabou a mensagem. Vai ter que ter um segundo. Vai ter que virar série. Então eles chegam e estão discutindo. Quando a multidão vê Jesus, ela é tomada de uma surpresa e corre para ele. Versículo de número 15. E quando ela vai para ele, Jesus pergunta no verso de número 16: vocês estão discutindo o quê? O que é que vocês estão discutindo? De repente sai do meio da multidão um pai e traz o filho possesso de espíritos. Ele diz, o pai diz assim, versículo de número 17: um dentre a multidão respondeu: mestre, quer dizer rabi, professor, trouxemos o meu filho possesso de espíritos imundos, de espírito mudo. Este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, fecha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Esse parece que é o perfil da igreja. Os 9 que ficaram embaixo. Discípulos, conhecem Jesus, defendem Jesus, mas não podem tratar dos assuntos espirituais. Podem até perguntar para ele: o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Bom, a gente está discutindo isso quando a gente senta para comer um peixe. Mas assuntos espirituais não podem. Conseguem organizar passeata, conseguem organizar protesto, conseguem eleger deputado, conseguem eleger prefeito, conseguem fazer tudo, mas quando trazem um assunto que não é da terra, mas é do reino espiritual, resposta: não podem. E não puderam. Então Jesus vai dizer no verso de número 19. Sabe por que não puderam? Geração incrédula. Escuta só. Escuta só. O pai do menino vai dizer que existe um menino que está possuído de um espírito mudo. E ele vai dar as características desse, como é que esse espírito funciona no verso 18. O interessante é que Mateus, Lucas e Marcos completam a visão de como que o demônio agia. O menino ficava mudo, era surdo, espumava pela boca, tinha ataques de pânico, gritos, rangia os dentes, travava os dentes, definhava, ficava exausto, tinha desejos suicida e beirava a loucura. E a única coisa que o pai pode afirmar
algumas coisas que eu não vou entrar nesse assunto, a não ser que você esteja fazendo comigo o curso de batalha espiritual toda segunda-feira, à noite, pelo Irel, mas que o menino é possuído desde a sua tenra idade, criança, um demônio que influencia uma criança, e ele cresce assim, já é um adolescente, e o pai ainda vai dizer: é meu filho único. Imagine 15 anos vendo o menino nessa condição, filho único. Imagine 15 anos o cara vivendo para ver o filho assim. E o verso de número, eu acho, é o 39, bom, Lucas vai dizer que o menino é um lunático. Ele chama o menino de lunático. Sabe o que quer dizer isso? Eles acreditavam que nas fases da lua era quando o menino ficava pior, ficava tipo um tom da lua. Então o menino ficava pior quando as fases da lua, porque o diabo, para se esconder, ele usa a crendice popular, ele usa a cultura, ele usa o conhecimento da terra para se esconder do mal que ele faz. Aí a culpa é de tudo, menos muitas vezes do diabo. Existe o lado também oposto, em que tudo também é culpa do diabo e às vezes também não é. Mas o menino, o pai vai dizer que ele queria matá-lo, e é isso que ele faz: matar, roubar e destruir. Então ele vai dizer, Jesus vai chamar de geração incrédula. Sabe o que é uma geração incrédula? Geração é modo de pensar. Por isso que o pessoal fala assim: a geração dos meus pais, é porque os meus pais pensavam de um jeito, eu penso de outro. Geração é modo de pensar. Você fala assim: não, a geração da Bíblia era 40 anos. Não, não é que a geração da Bíblia é 40 anos, é que o pensamento mudava de forma mais lenta. Por isso que hoje você tem a geração dos anos 70, a geração dos anos 80, a geração dos anos 90, só que a coisa foi ficando tão veloz que não é mais a geração da década, agora é a geração Y, a geração X, a geração Z. Por quê? Porque está se mudando anualmente, é só uma tecnologia nova vir que a geração muda. Então é a maneira de pensar, e Jesus vai dizer que a maneira de pensar daquelas pessoas é uma maneira incrédula. O que é uma maneira incrédula? É que para você poder ter acesso às coisas espirituais, você tem que passar a crer no espiritual, no sobrenatural, nas coisas que são do reino de Deus, nas coisas que não são daqui de cima. Você tem que crer no Cristo que morreu, mas ressuscitou, está vivo, de um Deus que tem o poder de todas as coisas, que pode estar havendo uma pandemia, o Covid pode já ter matado mais de 300 mil pessoas no Brasil, mas Deus não perdeu o controle. Jesus está dizendo: esta geração, ela só consegue enxergar as coisas da terra. Por isso que quando um problema do céu acontece, essa geração não tem poder para resolver. Sabe o que é uma geração da terra? Olha o versículo de número 33. 34. Não, 33. Eles então partem para Cafarnaum. Chegam em casa e Jesus interroga os discípulos: o que é que vocês estavam conversando pelo caminho? 34. Ficaram em silêncio, porque pelo caminho eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Essa era o foco dos seguidores de Jesus pelo caminho. E aí, e tu? Tu tem o quê? Eu tenho 1000 membros. E tu? Ah, irmão, precisa ver o tamanho da minha igreja. E tu? Eu tenho um ministério, irmão, um ministério abençoado. E tu?
Eu tenho igreja nos 4 continentes. Quem era o maior? Eles estavam discutindo quem era o maior. Quem era o que mais pregava? Quem era o que mais falava? Quem era o que andava mais perto de Jesus? Quem era que tinha mais servos? Quem era? Eles estavam discutindo posição. Eles estavam discutindo poder. Eles estavam discutindo cadeira na terra. Eles estavam discutindo política. Jesus olha para eles e diz no verso de número 35, vocês não entenderam nada. Chamou os 12, assentou-se, senta aí tudinho. Versículo de número 35, senta aí tudinho. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ver se eu sou claro. Sabe quem será o primeiro? O que aprender a ser servo de todos. Sabe quem será o maior? Eu vou ensinar para vocês. E ele senta e pega uma criança e diz: vem cá, uma criança, senta aqui. E a criança senta. E ele diz: olhem para essa criança. E a ideia de receber uma criança é fazer alguma coisa por ela. Ele disse: quem fizer alguma coisa por essa criança, está fazendo para mim. E está fazendo para Deus. Vocês entenderam? Agora me pergunte, por que criança? Pergunte você em casa, por que criança? Porque uma criança não pode pagar os benefícios que você faz a ela. A única coisa que uma criança pode fazer para uma mãe que amamenta é amar a mãe, porque ela não pode fazer nada. Jesus disse: a única coisa que vocês podem fazer para ser alguma coisa é me amar, porque vocês não podem fazer nada. E se vocês agirem assim, se vocês decidirem colocar a vossa fé não em coisas que têm uma recompensa que volta para vocês, se vocês entenderem que o reino de Deus, as coisas que vocês fazem, vocês não podem pensar em benefícios imediatos, vocês estarão fazendo para mim. Por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Porque a mente deles estava na terra. Enquanto eu achar que a capa de um juiz tem poder para parar uma igreja, o juiz é pior do que o diabo, porque nem o inferno tem poder de parar as portas dessa igreja. A igreja no banco dos réus, a igreja nunca foi para o banco dos réus, porque se Cristo e a igreja são um, ninguém nunca colocará Cristo no banco dos réus. Ele é o juiz de todos. Sabe qual é a igreja que vai para o banco dos réus? A igreja que está sentada na terra. Agora, a igreja que está nas celestes, de lado do trono da majestade, eu duvido ela ser colocada no trono do banco dos réus. Jesus disse: sabe qual é o problema? Incredulidade, esse é o problema. Vocês ainda não entenderam o que é Cristo. Vocês acham que Jesus é a religião evangélica. Vocês acham que Jesus é a religião católica. Vocês acham que Jesus é essas musiquinhas que vocês cantam. Não, isso não é. Então ele pergunta para o pai da criança: quando é que isso acontece? Isso desde criança. Versículo de número 21. Muitas vezes ele lança no fogo, lança na água, quer matá-lo, que é isso que o diabo faz: matar, roubar e destruir. Aí, olha a pergunta que ele faz para Jesus: tu podes? Tu podes? Será que tu podes? Gente, eu tenho que acabar, senão a gente emenda o culto. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Ele pergunta para Jesus: tu podes? E ele responde, Jesus responde para ele: não é uma questão se eu posso, querido. Não é se
se Deus pode fazer alguma coisa, aonde é que Deus está nessa pandemia. Não é porque Deus permitiu fulano morrer. Já ouviu vocês falar, por que Deus permitiu fulano morrer? Sabe, é como se, é a mesma pergunta do pai: tu podes fazer alguma coisa? E Jesus responde para ele: querido, não é uma questão se eu posso, versículo de número 23, é se tu podes crer que eu posso. A questão não é se eu estou no controle, é se você coloca a sua vida nas minhas mãos para eu ter o controle dela. A questão não é por que eu permiti, a questão é por que você semeou o que não era para ter semeado. A questão não é se eu posso, a questão é se você pode. Porque Deus trabalha, nunca parou de trabalhar. Jesus é que diz isso. O Pai trabalha até hoje, eu também. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus está acordado. Enquanto você tem medo, Deus está na tua frente. Enquanto você está desesperado, Deus está solucionando. Enquanto você está no deserto, Deus está contigo. A mão de Deus está conosco. Então não é se Deus pode, é onde você está, em que fase de fé você está vivendo. Essa semana eu perdi, alguns meses atrás, e eu não paro de perder gente que eu amo. Essa semana eu dobrei os meus joelhos e eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, me ajude a continuar confiando, porque a minha fé está acabando. Eu estou perdendo pessoas que eu amo, eu estou perdendo pessoas que eu gosto. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude a crer. Me ajude a crer que o Senhor está no controle. Eu fui sincero com Deus, eu disse: está difícil crer. E eu ouvi uma música, e a música dizia: Deus, quando eu deixar de confiar, eu não posso perder, eu preciso continuar confiando até quando minha confiança acabar. Eu preciso continuar confiando que está no controle. E aquele homem diz, a Bíblia vai dizer em lágrimas, chorando: Deus, Senhor Jesus, ajude a minha fé, ajude-me a crer, porque o fato é, eu não creio mais, eu deixei de crer. Porque são muitos anos pedindo ao Senhor para que Deus intervisse na vida dessa criança, e eu não vi Deus responder, eu não vi Deus agir. Então me ajude a crer. E Deus gosta quando nós somos sinceros. Deus gosta quando a gente abre o coração. Deus gosta quando a gente escancara a nossa vida, assim: olha, eu deixei de crer, eu não acredito mais. A multidão começou a se juntar, e Jesus, para parar aquilo dali, chama: traga o menino aqui. E quando veio, a Bíblia diz que os demônios, ao ver Jesus, já ficaram tudo nervoso, porque no reino espiritual todo mundo sabe quem é Jesus. Aí os demônios ficaram tudo nervoso. Jesus chega e fala assim: sai. E não fez muito carnaval não, e nem precisou chamar as câmeras, ele só fez assim: sai. Pronto. E diz a Bíblia: e os demônios saíram. O texto vai dizer que o menino, quando o demônio saiu, caiu, ficou como morto, morreu. Aí Jesus pega, levanta o menino e fala: não. E devolve o menino ao pai. Porque enquanto nós achamos que Deus não está trabalhando, Ele está. Quando a gente acha que Deus perdeu o controle, Ele está no controle. Não depende de Deus, depende de nós. Não depende de Deus, depende de nós. Eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer. Eu preciso crer. Eu tenho que crer. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me
sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Eu quero saber se há alguém aqui nesta manhã que deseja entregar a vida a Jesus Cristo, que deseja se render a Ele, que deseja dizer como pai daquela criança: me ajude a crer, me ajude a confiar, me ajude a entregar a minha vida a Ti. Eu estou na terra, mas eu preciso ir para a dimensão do céu. Se há alguém aqui, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Há alguém aqui, saia do seu lugar e venha. Há alguém em casa que deseja entregar a vida a Jesus. É só você dizer aí pelas redes sociais: eu quero, eu volto, eu me rendo. Eu não sou uma geração incrédula, eu entrego a minha vida a Jesus. Há alguém? Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Eu vou orar eu vou contar de 1 até 3. 1, venha. 2, nós vamos encerrar. 3, aonde você está? Aonde você está? Alguém aqui nesta manhã, aí pelas redes sociais, aí pelo YouTube, alguém, entregue a sua vida a Jesus. Eu vou orar agora e vamos apresentar essas pessoas e entregar a Deus. Pai, muito obrigado por este culto de hoje. Que a tua boa mão seja sobre os teus filhos. Nós te rendemos graça. Obrigado. Aqueles que estiverem em casa e se renderem a Cristo, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. E aqueles que aqui estão, que a tua boa mão seja com eles, em nome de Jesus. E todos dizem: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. E todos dizem: Deus abençoe. Semana de vitória. Esse é quem tu és.